Oh Pai, te damos graças nessa noite. Obrigado. Obrigado porque não haverá nenhuma interrupção daquilo que você quer realizar no nosso meio nessa noite. Nós derrubamos toda a interrupção na autoridade e no poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, oh, nós nos levantamos contra. Aleluia, nós batemos de frente em o nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Obrigado por sua constante boa intenção para conosco, porque é da tua natureza. É da tua natureza boa intenção. Oh Pai, te damos graças, obrigado, porque você sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Há muitos desejos nesse lugar, Pai. Há muitos desejos ainda para esse ano. Há muitos desejos, Pai, que você quer, sei, realizar ainda este ano, Pai. Aleluia. Oh, outros se manifestarão a seu tempo. Aleluia, mas há um tempo para esse ano. Há coisas a serem realizadas ainda esse ano. Há coisas ainda a serem manifestas ainda esse ano. Da parte do Deus Todo-Poderoso, daquele que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem, daquele que vivifica os mortos. Aleluia, o El Shaddai, o Deus de todo o poder. Aleluia, aleluia, o eu sou, presente no indicativo. Eu sou, agora, presente, agora, ou no tempo presente. Ele diz: eu sou, eu não vou ser, eu não fui, eu sou. É agora, o eu sou se manifesta agora, no tempo presente. Oh Pai, te damos graças, obrigado porque toda palavra sua liberada para nós se cumprirá. Essa é a nossa fé, essa é a nossa fé. Obrigado, Senhor. Oh, toda palavra que você liberou como semente da boa terra do nosso coração frutificará, produzirá 100 por 1, não voltará para Deus vazia, mas cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. Foi enviada palavras a você. Você é a boa terra que recebeu a semente, a boa palavra. Aleluia, a boa palavra como semente. Produzirá frutos, produzirá frutos, produzirá frutos, produzirá frutos. Eis que eu faço coisa nova, que vem saindo à luz. Porventura não percebeis? Abre o caminho no deserto e rios do Êxodo. Abre o caminho do deserto e rios do Êxodo. Ele abre caminho no deserto e rios do Êxodo. Por acaso você não percebe? Eu estou fazendo coisa nova. Abre os olhos para o novo. Abre os olhos para o novo, porque Ele está fazendo agora. Aleluia! Agora, enquanto você está do lado da montanha, Deus está do outro lado, preparando a tua chegada lá. Ele vai estar sempre adiante de você. Oh, por onde você está caminhando hoje, Ele já caminhou, e Ele já encaminhou. Aleluia, esse caminho. Todas as delícias, tudo que você precisa, aleluia, está no caminho, está no caminho, está no caminho, está no caminho. Oh, vida está no caminho, vida está no caminho, aleluia. Ele enviou a sua palavra, oh, e te sarou, e te livrou do que era mortal. Ele enviou a sua palavra e te sarou, e te livrou do que era mortal.
pode mentir. Deus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é verdadeiro. Oh, Ele não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Ele continua fiel. Ele continua fiel. Aleluia, fiel à sua palavra. Fiel à palavra que saiu da boca dele. Ele é fiel. Aleluia. Oh, Deus é fiel. Você pode exaltar a fidelidade dele agora. A Bíblia diz que a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Não muda. Ele é fiel de geração em geração. Estamos vivendo uma geração. Ele foi fiel em todas as outras que já passaram. Ele é fiel nessa geração e Ele continuará fiel. A sua fidelidade se manifestando nas próximas gerações. Oh, aleluia. Não duvide da fidelidade de Deus. Não duvide da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é inquestionável. Inquestionável. Ele é fiel. Você está de pé aqui porque Ele tem sido fiel com você. Você está de pé e vivo aqui. Aleluia, porque Ele tem sido fiel com você. Aleluia, por todos esses anos. Aleluia. Vamos pode dar um aleluia. Obrigado, grupo Louvor abençoado. Deus é bom. Você está com expectativa? Graças a Deus que pastor Pedro voltou antes que Jesus voltasse. O pastor Pedro está aqui, viu? Deu um abraço dele depois. Ele está recalchutado. Já tinha um vigor de menino, imagina agora. Amém? Então, seja bem-vindo, viu, pastor? Para quem não sabia, pastor Pedro fez uma cirurgia no joelho. Amém? Mas bem sucedida, né? Ele vai continuar subindo nos andaimes aqui, que ele gosta. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, eu queria que você abrisse em Ezequiel, capítulo 37. Tem algumas coisas a serem ensinadas, e se você tiver com o coração aberto, essa boa semente será plantada no teu coração. E ela produzirá frutos. Amém? Aleluia. A semente vai ser lançada. O semeador, amém, saiu para semear. E ele lança sementes na terra. A terra é o teu coração. A terra é a tua atenção, a minha. A terra é a consideração do seu coração, a palavra de Deus. Aleluia. É dessa forma que ela encontrará um bom lugar para produzir fruto. Amém, gente? Então, Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, a mão do Senhor. A gente vê essa expressão também quando Pedro escreve a carta em 1 Pedro capítulo 5. Ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Fala sobre a mão de Deus. A mão é algo que executa coisas, não é assim? Então, a mão do Senhor, o profeta está dizendo, veio sobre mim. E quando a Bíblia fala em a mão do Senhor, é o Espírito Santo que veio sobre ele. Amém? Aleluia. E diz aqui: ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Então eu creio que a visão que o profeta estava tendo não era uma visão que um ser humano desejaria ver. Um ambiente, um cenário, um quadro. Eu não sei se você já viu ossos secos de pessoas, eu já vi. Eu já vi. Não é uma coisa boa de ver. Amém? Não é o normal. A gente viu que aquela era uma pessoa ali, agora só ossos. E muitas coisas passam pela nossa cabeça. Eu fui no cemitério e havia uma pessoa que morreu e teria que tirar aquele caixão. E quando tirou aquele caixão, quando abriu, aqueles ossos, eles estavam todos armadinhos lá da mesma posição. Quando abriu,
Aí tira os ossos, coloca lá no ossário, não é assim que se faz, não é? Ossário, né? Então não é uma visão muito boa. Não é uma visão agradável. Amém. Aí veja, o profeta, o Espírito leva ele para esse vale cheio de ossos. Eu sei que esse contexto aqui está falando sobre a nação de Israel. Amém? Deus, na verdade, queria falar ao profeta o que iria fazer com a nação de Israel. A nação de Israel estava como ossos secos, sem vida. E Deus leva o profeta para esse lugar, a visão nesse lugar, para dizer a ele o que ele queria fazer, e o que ele queria falar e o que ele queria fazer com a nação de Israel naquele tempo. Mas aqui nós podemos também trazer esse contexto para o que a gente pode estar vivendo hoje. Amém? O Espírito Santo pode fazer isso e trazer uma realidade, trazer algo que foi feito no passado para uma realidade agora. Encaixar as coisas. Amém. Aleluia. Então, aqui a gente tem um vale e aqui a gente tem ossos. Amém. Aleluia. Vou fazer uma pergunta muito lógica. Você é o vale? Nesse contexto aqui, nessa gravura, nesse quadro, você poderia se identificar como o vale? Não sei se vocês entenderam, porque pela resposta eu acho que não entenderam. Nós temos um vale e nós temos ossos. Se eu dissesse, se identifique com uma dessas duas coisas, vales e ossos. Eu estou apresentando um quadro aqui. Vale e ossos e um profeta. Você se identificaria aí como um vale? Você se encaixaria como vale? Eu vou responder por você, eu creio que não. Amém? Você não seria o vale nessa história, você não seria, nem eu, o vale. O vale era um lugar. Amém? Aleluia. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você se identificaria como os ossos? Ah, nesse quadro eu sou os ossos. Estou fazendo perguntas aqui para você refletir. E você deve mergulhar nesse quadro apresentado hoje à noite. E você mesmo ter algumas respostas para você. E você contar com a ajuda do Espírito Santo para boas respostas a serem dadas. Aleluia. Então, não sou o vale. Agora, a minha mentalidade, no momento vivido, pode achar em algum momento, ou achou em algum momento, que eu sou apenas ossos secos. Talvez em algum momento da nossa vida, eu não sei agora como você se define, o que você está passando e pelo que você está passando, que conceito você tem de você mesmo hoje? O que você levantou durante o dia a respeito da sua própria vida e que conceito você deu à sua própria vida, assim como eu? Por coisas passadas, por pressões que se levantaram, por circunstâncias contrárias àquilo que Deus tem falado. Talvez a gente se sinta, como um osso seco. Não tem vida, não produz nada, nada acontece, está lá inerte no chão, sem movimento, sem perspectiva alguma de vida, porque afinal são ossos secos. Não sei em que área você poderia encaixar essa definição de ossos secos na sua vida. Você faz isso com você mesmo, eu faço isso comigo mesmo. Áreas da vida que parecem um vale de ossos secos. Áreas, alguma área identificada. Que dá essa conotação hoje à noite. Eu não estou falando em todas as áreas, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser todas as áreas, não sei. Depende como a gente vê as circunstâncias, como a gente vê as coisas. Aleluia. Que ângulo nós estamos vendo a vida, por que ângulo nós estamos vendo as coisas.
os acontecimentos. Tem um ângulo a ser visto. E dependendo do ângulo que a gente veja, vai haver aqui definições de conceitos diferenciados na mesma coisa. Passamos pressão, todo mundo passa pressão aqui, não ache que é só você, todo mundo passa pressão. Agora, o meu olhar, a pressão sofrida é que vai definir, determinar, amém, que conceito eu vou ter sobre aquilo. Porque nesse quadro aqui, eu posso me achar no vale. Eu não sou o vale, mas eu me acho no vale. Essa expressão, estou no vale, é muito comum usada no meio cristão, concorda? E quando se fala, eu estou no vale, é geralmente para dizer, eu estou na pressão, né? Eu estou no deserto, eu estou debaixo de circunstâncias. Então você não é o vale, nesse quadro nós não somos o vale. Pode ser o lugar, pode ser uma circunstância, pode ser uma pressão, e esse é o vale. Agora, eu posso me conceituar como diante ou nesse vale como osso seco. Eu não sei como produzir vida agora. Nessa situação, eu não sei como produzir resultados. E eu não vejo perspectiva alguma de um bom resultado naquilo que eu estou vivendo. Eu estou levantando situações aqui, tá bom, gente? E que alguém possa estar falando isso. Então, nesse quadro eu posso me considerar como um osso seco. Volto a dizer, depende do ângulo que eu estou vendo as coisas. Que fundamento eu firmo os meus conceitos. Isso determina muita coisa. A forma de ver. O ângulo pelo qual nós estamos vendo todos os acontecimentos. Aleluia. Agora, eu posso também, nesse quadro aqui mostrado, me identificar como profeta. Eu não sou o vale, eu não sou os ossos secos, eu sou o profeta. Eu vou falar para você. Você não é o vale, você não é o osso seco, você é o profeta nessa história. Nesse quadro, eu e você devemos ser os profetas. E aí vem algo. Ou nós somos ossos, ou nós somos profetas. Se eu me conceituar como osso, se eu começar a levantar aquele conceito de autocomiseração, de pena de si mesmo, de que nada dá certo para mim, que Deus tem os olhos só para os outros, porque eu só contemplo a manifestação de Deus na vida dos outros. Afinal, a minha história de vida na minha casa, eu sempre fui o último da casa. Eu sempre fui aquela pessoa que todo mundo desconsiderou. Eu era o último a ser perguntado a respeito de alguma coisa, porque a minha opinião não valia nada. Se a gente começar a levantar algumas coisas da nossa história vivida antes de Cristo, fatalmente nós vamos nos definir como ossos secos. E isso vai nos levar a uma falta de movimento na fé. Amém? De atividade na fé. E hoje à noite Deus quer que você saia desse conceito de osso seco para um conceito de profeta de Deus. Alguém que profetiza aos ossos. Alguém que profetiza as circunstâncias. Alguém que profetiza as situações contrárias. Alguém que fala o que Deus fala. Esse é o profeta de Deus. Quem é o profeta de Deus? Aquele que fala o que Deus fala. Aquele que dá voz à voz de Deus. Aquele que está debaixo de uma inspiração do Espírito e Deus fala por ele. Profeta. Deus quer mudar situações hoje à noite.
Porque Deus quer realizar coisas que o teu braço e o meu braço não vai poder realizar nunca. Deus quer realizar coisas na sua vida. Deus quer financiar você, porque tem coisas na tua vida que o teu bolso jamais vai te financiar. Mas Deus tem poder para te financiar dentro de um plano divino que Ele já revelou para você. Aleluia! Às vezes diante de algo maior que nós estamos como ossos secos, inertes, abatidos, calados, e quando falamos é incredulidade, e quando falamos é murmuração. Quando Deus quer nos levantar como profetas de Deus nessa geração, aleluia, não importa a situação, nós falamos aqui, eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Esses são os profetas da presente geração, e esses provarão do sobrenatural de Deus, por causa de uma ousadia levantada dentro desses profetas da última geração. Aleluia, a ousadia, espírito de ousadia, para falar, para profetizar, para bater de frente com as circunstâncias contrárias, bater de frente com aquilo que, com tudo aquilo que conspira com que Deus, contra o que Deus falou. Vivemos no mundo, você recebe a palavra de Deus, essa palavra é verdadeira, eu creio que cada um aqui carrega a palavra de Deus, promessas, você foi objeto de profecia. Paulo fala isso a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, firmado nas profecias que antecipadamente você foi objeto. Deus se antecipou a Timóteo, Deus se antecipou a você e profetizou a respeito da tua vida. Eu tenho profecias, eu não sei você, mas eu tenho, que ainda não se cumpriram. Deus se antecipou e colocou no meu coração o que Ele vai fazer e realizar através de mim. E eu vejo que funciona, porque o fato de eu estar aqui hoje à noite, estar nessa igreja e nesse lugar, foi fruto de profecias antecipadamente que Deus me havia anunciado. E eu sei que todas as demais, tudo aquilo que eu carrego aqui dentro, de coisas que Deus me mostrou, e não pensa que Ele faz isso porque eu sou pastor, Ele faz isso porque eu sou filho, Ele faz isso com você porque você é filho. Não é um título que determina essas coisas. Pastor é só uma função e uma responsabilidade a mais que eu recebi de você, sobre você aqui, mas não tem diferença entre mim e você. Preciso ser profeta dessa geração para as minhas coisas como você precisa. Preciso declarar a palavra. Preciso chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem para cada área da minha vida. Assim como você deve fazer também. Aleluia. Aleluia. Então combata firmados naquilo que Deus já falou com você. Essa é a instrução de Paulo, inspirado pelo Espírito. Combata o bom combate. Haverá um bom combate. Porque coisas vão conspirar com aquilo que Deus falou, contra aquilo que Deus falou. Estamos no mundo. Isso não é para deixar a gente escandalizado. Ele já anunciou que essas coisas aconteceriam, viriam contra nós. Oposição, perseguição. Por que a gente fica escandalizado com isso, se ele já se antecipou e disse que iria acontecer? Aleluia. O Espírito do Senhor levou o profeta para esse vale de ossos secos. Deixa eu te dizer uma coisa, à luz da nova aliança. Quando o Espírito do Senhor te leva para um deserto, parece que não é nenhuma expressão da fé, né? Deixa eu explicar. Quando o Espírito do Senhor te leva para um deserto, não é para testar você. Porque Jesus já foi testado no teu lugar no deserto. Eu vou dizer de novo. Quando eu falo deserto, é uma situação difícil.
Quando eu falo deserto, é quando o Espírito Santo te leva a cuidar de uma família que é bronca. Quando eu falo deserto e que o Espírito Santo leva a gente, é cuidar de uma pessoa que ninguém mais quer cuidar, e o Espírito Santo diz, é você. Quando a família não quer mais saber daquela pessoa, quando a sociedade não quer mais saber, e o Espírito Santo coloca algo no teu coração e te leva para aquela pessoa. Isso pode ser o deserto, concorda? Quando o Espírito Santo te leva a fazer a vontade dele contrária à tua, contrária à minha, isso pode ser o nosso deserto. Mas o Espírito Santo está nos levando para esse lugar, não para nos testar, mas para que a gente seja a solução. Alguns dizem, eu estou aqui nesse trabalho, esse trabalho é muita pressão, que ambiente pesado. Ei, ora ao Senhor, porque se Ele te levou para lá, e você está dizendo, mas Espírito Santo, você me trouxe aqui para esse lugar, para essa pressão, para essa gente incrédula, para essa gente que não quer saber de Deus. Aí é como se o Espírito Santo tivesse levado você para o deserto. Mas se Ele te levou para lá, não é para te testar. Porque Jesus já foi testado no deserto e aprovado. Ele te levou para lá para você ser solução de Deus para aquele povo. Me dê uma prova bíblica. Alguém pode dizer? Eu vou dar. Atos capítulo 8. Fala sobre o ministério de Filipe, o evangelista. Nessa época aí que ele estava em Samaria, ele ainda não estava sendo considerado como evangelista, mas a gente já vê ferramentas de evangelista já no início lá. Ele era diácono. Aí para Samaria, ministério lá de vento em popa, sucesso. A cidade atendia o que o Espírito fala, o que Filipe falava, sinais, prodígios, expulsão de demônios, um ministério de vento em popa. Você entende essa expressão? Creio que Filipe estava satisfeito demais ali, concorda? Algo sendo produzido. Algo de Deus sendo produzido através da vida dele. Não era coisa pequena, eram multidões. Coxos curados. Curas. A alegria sendo restaurada nas casas, porque quando uma pessoa é curada, a alegria é restaurada naquela família, concorda? Cura é de Deus. Aleluia. Cura é vontade de Deus. Filipe estava lá, e a Bíblia diz que um anjo, ele teve uma visão, que o anjo disse, vai para o deserto. Era um lugar físico, sim. Mas a gente pode tomar isso como ensino, na nossa corrida, amém? Na nossa carreira. Se a gente entender bem e se abrir para o que o Espírito quer falar conosco, Ele pode pegar isso e tratar com você individualmente, particularmente. Esse versículo eu fui tratado anteriormente. Deus fundamentando a minha decisão, Ele trouxe isso aí. Então, ele estava em Samaria, de vento em popa, ministério poderoso. O anjo diz, vai para o deserto. Meu Deus do céu. Naturalmente, racionalmente falando, gente, eu creio que se Filipe tivesse feito as contas, tivesse raciocinado, ele tinha desobedecido a Deus. Como eu vou sair daqui com algo acontecendo, com poder acontecendo, com vida de Deus sendo produzida, pessoas sendo alcançadas, e de repente Deus chega e diz, vai lá para o deserto. Era o Espírito Santo ou não? Porque diz que quando ele foi para o deserto, obedecendo. E aí eu digo, quando Deus nos leva para uma situação que a gente possa classificar assim, é para ser solução e não para ser testado. Filipe não foi para o deserto para ser testado. Filipe foi para o deserto para ser solução para uma pessoa. Filipe estava sendo usado por Deus naquela cidade para ser solução para multidões. Mas sabe que Deus tem interesse em multidões e Deus tem interesse em uma só pessoa. Basta que ele identifique onde ela está. Um homem que estava influenciando com o seu ministério dado por Deus uma multidão. Agora vai para o deserto. Sai de uma situação confortável para uma, entre aspas, desconfortável.
fisicamente falando, racionalmente falando, ministerialmente falando. Mas era Deus o conduzindo, era Deus o guiando. E ele vai para aquele deserto, e o Espírito Santo fala com ele. Um homem passa numa carruagem, o Espírito Santo instrui. A situação era, a carruagem passou com aquele eunuco, e o Espírito Santo disse para ele, segue a carruagem. Ele correu, gente. A carruagem não parou para ele. Se a gente ler o texto, a gente vai ver que a carruagem não parou. Ele não estava com uma plaquinha, pare. Amém. Diz que o Espírito Santo acompanhe. Então ele correu, concorda? Eu creio que os cavalos ali estavam no trote, mas se não tivesse no trote, a mão do Senhor tinha vindo sobre ele e ele tinha corrido mais do que o cavalo. Amém? Mas o certo é que ele acompanhou, e estava um homem lá lendo o profeta Isaías. O que é que você está lendo? O que é que você está lendo? Estou lendo aqui esse homem, eu não sei quem é, não sei se sou eu, se é da... se tivesse alguém para me explicar, esse aí, sobe! Agora ele não estava mais só correndo, agora ele subiu na carruagem. E você sabe o restante da história? Filipe foi solução para uma pessoa no deserto. Quero te dizer algo. Quando o Espírito Santo te levar para situações que você classifica como difíceis, eu estou falando do Espírito Santo levando, o Espírito Santo te guiando, ele não está te guiando para aquele lugar, para aquela situação, para ser testado, mas para ser solução. Você vai ser solução, você vai ser agente de Deus para aquele ambiente, para aquela situação, para aquelas pessoas ou pessoas. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, foi para ser tentado. Jesus foi aprovado. Então, quando o Espírito Santo nos leva, aquilo que a gente classifica como uma situação difícil, que a gente pode definir como deserto, é para ser uma solução. Guarde isso. Guarde isso hoje à noite. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu não estou falando de você se dirigindo, de você decidindo por você mesmo. Eu estou falando do Espírito Santo te guiando. Porque às vezes nós entramos em confusão, nós entramos em problemas e vamos questionar Deus, quando na verdade nós somos guiados por nós mesmos, pelo raciocínio humano natural. E quando não dá certo, a gente costuma dizer é porque não era a vontade de Deus. Não, com certeza não era a vontade de Deus o resultado. Agora veja que quando Filipe obedece aquele comando para ir para o deserto, ele teve experiências maravilhosas lá em Samaria. Cegos vendo, coxos andando. Os demônios saíam gritando das pessoas. Quando ele resolve obedecer e ser guiado pelo Espírito Santo em obediência, ele teve uma experiência maior. Muito maior do que ele teve em Samaria. Ele mesmo. Qual foi a experiência? Trasladado de uma cidade para outra. Eu não sei nem quantos quilômetros de distância. Ele estava nessa cidade e de repente, pum, na outra cidade. Isso é uma experiência, concorda? Quero te dizer hoje à noite, não tema a vontade de Deus quando o teu Espírito Santo te guiar, que parece que vai haver perda, só parece, porque Ele nunca vai guiar você para uma derrota e para um insucesso. Ele vai guiar você para o centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus, meu irmão, tem tudo o que você precisa, tem graça que opera, tem unção que é manifesta, tem poder de Deus que vai te assistenciar e me assistenciar. Aleluia, vale a pena seguir a direção do Espírito Santo, por mais que a nossa conta não bata, por mais que o raciocínio natural comece a gritar e dizer que é loucura. Se é o Espírito Santo, obedece, porque você vai ter experiências maiores do que você já teve até aquele momento de tomar uma decisão inusitada que o Espírito Santo está requerendo. Precisa confiar nele.
Precisa entender e estar persuadido que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele vai te guiar toda a verdade. Por esses anos de pastoreio, eu vejo pessoas às vezes com medo de consultar o Espírito Santo. E sabe por que elas estão com medo de consultar o Espírito Santo? Porque elas estão propensas a fazer a própria vontade. E elas têm medo do Espírito Santo falar alguma outra coisa. E por isso eu vou fazer do meu jeito sem consultar o meu Pai. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu tenho aprendido isso. Eu só tomo uma decisão quando Ele deixa claro. E eu sei que Ele deixa claro. Eu sei que Ele deixa claro como água cristalina. Comumente quando estou orando, seja aqui, seja em casa, eu digo: Senhor, é só você deixar claro a sua vontade para mim. Aleluia. Me deixe claro a sua vontade como água cristalina. Porque Isaías Tavares da Cunha Melo obedece à sua vontade. A questão é se está claro. E Ele tem interesse em deixar claro. Então, quando você for guiado pelo Espírito Santo e tudo conspirar contra a decisão, tudo dizer que é loucura, mas você sabe porque sabe que é a vontade de Deus esclarecida, que é o Espírito Santo falando, te guiando. Ei, confia. Confia, porque você vai provar de experiências maiores do que você provou até tomar aquela decisão. E entenda que Ele sempre vai te levar aos lugares para você ser a solução. Porque quando a gente não tem esse conceito, a gente fica questionando porque está passando uma pressãozinha. O Espírito Santo me trouxe aqui, para passar isso aqui, para sofrer isso aqui, para ter que lidar com essa pessoa. Aí começamos a questionar, é porque não entendemos. Se Ele te guiou para ali, é porque Ele quer fazer algo naquele meio, e você foi escolhido para isso. Se Ele te escolheu, é porque Ele confia em você e sabe que você é capaz, e é a pessoa certa para aquele instante e momento. Você vai provar de coisas maiores, por mais que o seu entendimento, seu sentimento esteja contrário àquilo. Enfrenta, amém, traz o teu sentimento, traz a tua vontade para esse lugar da vontade de Deus. Deixa a vontade de Deus governar seus sentimentos e suas emoções. É assim que se anda pela fé. O sentimento e a minha emoção sempre vai se levantar contra ao que Deus está me mostrando naquele instante e momento. Mas eu tenho que ter a maturidade para não deixar que os sentimentos e as minhas emoções governem. Naquela hora eu preciso pegar o meu sentimento, pegar as minhas emoções, que são reais, e submetê-las à vontade de Deus, esclarecida no meu espírito, no teu espírito. Isso é viver pela fé. E aí nós vamos provar de coisas maiores do que já provamos. E isso vai ser ato contínuo à medida que obedecemos, à medida que seguimos o Espírito Santo. Por ato contínuo também, experiências maiores se manifestarão. Aleluia! Aleluia! Ele estava aqui no vale de ossos secos, o profeta, não para ser testado, não para murmurar, não para receber pressão naquele vale. Ele estava lá como solução. Você não percebe não? Já leu o texto? Deus levou ele para lá para ele ser profeta. Deus levou ele para lá para ele ter uma visão, para ele profetizar sobre vale de ossos secos. Ezequiel, nesse quadro aqui, estava sendo a solução. E como eu disse, Deus fez ele ter essa experiência para explicar o que ele ia fazer com Israel. Tudo bem, a gente sabe que o contexto é esse. Mas nós podemos arrancar pepitas de ouro daí, como estamos arrancando hoje aqui, para o nosso presente, para fundamentar a nossa fé e a nossa conduta. Aprendendo com isso aqui, trazendo a realidade de hoje. E me fez andar, versículo 2... Ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Não sei se você passou já por situações que parece que está tudo seco, parece que nada acontece. Aquilo que
que Deus prometeu? Aí a gente está passando por uma situação contrária, nada acontece, está tudo seco. Isso pode acontecer sim. Agora não deixe você se conceituar pelo osso seco. Amém? Não deixe as situações definir você. Não deixe as situações trazer um conceito a seu respeito. Deixe a palavra te conceituar mesmo diante de ossos secos. É a palavra que te define, é a palavra que me define, é a palavra de Deus que conceitua a minha vida, é a palavra de Deus que conceitua a sua vida, mesmo você vendo com seus olhos ossos sequíssimos. A fé não nega a realidade das coisas, mas a fé não se submete a elas. É real, está acontecendo, é uma pressão. Está aí. Amém? É uma realidade, não nega, mas não se submete. Deus me falou, Deus me disse isso, e você começa a profetizar, a sair da tua boca o que Deus falou. Aleluia. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Foi Deus perguntando para ele diante daquilo que ele estava vendo. Respondi: Deus, tu sabes. Aqui era o momento que o profeta estava vivendo, passo a passo. Nós temos aqui nas escrituras todo o conteúdo do processo que ele passou, concorda? Aqui são partes do processo. Deus disse: você acha que eu posso transformar esses ossos? O que foi que o profeta falou? No conhecimento que ele tinha, tu o sabes, mas eu quero te dizer, eu e você já sabemos. Até pela história dele aqui, até pelo resultado que a Bíblia apresenta, o conteúdo completo da sua vida, nós não podemos estar dizendo mais, tu sabes, Senhor. Nós sabemos que Ele pode. Não deve haver dúvidas nisso. Ele pode e Ele quer. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vou dizer de novo, ora. Esse ora é conclusivo. Ora, Ele é poderoso para fazer. Ou seja, Ele quer e pode. Infinitamente mais do que você pede ou pensa. Então, quando surgiu uma situação, nós já devemos saber que Deus pode. Amém? Que Deus pode transformar aquilo. É osso seco? É. Mas esses ossos secos, pelo poder de Deus, eles irão reviver. Ei, isso é posição de profeta. Nesse quadro. Qual é a situação? Qual é o osso seco em alguma área? Deus pode. Você vai dizer, Deus pode, Deus é poderoso para transformar isso. Essa realidade aí não condiz com a realidade do que Deus me falou. Então essa situação vai ter que mudar para dar lugar ao que Ele falou. Isso é posicionamento de fé. Isso não é presunção. Isso é crer que Deus pode, isso é confiar no que Ele falou e se posicionar diante de uma situação contrária. Você não está falando isso a Deus, você está falando a circunstância. Falando o quê? O que Deus falou. Alguns, quando a gente fala assim, alguns dizem, não, você está botando Deus de encontro à parede. Não, eu não estou falando em relação a Ele, eu estou falando em relação à circunstância. Aleluia. Eu não estou abrigando Deus, eu não estou botando Deus de encontro à parede, eu estou botando a circunstância de encontro à parede. Como? Falando o que Deus falou. Aleluia, é simples, isso é fé. Cuidado com os ensinamentos que estão por aí. Cuidado as fontes que você tem se alimentado além da nossa igreja. Pelos YouTubes da vida. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim que vai tirar a tua fé. Qual é a segurança? Estude a palavra. Pegue um bom livro para ler.
livro confiável, de um escritor confiável. Se alimente. E você vai discernir o que é e o que não é. Amém? Aleluia. Disse-me ele, profetiza esses ossos. Qual foi a solução que Deus disse para ele? Do que ele estava vendo? O que ele estava vendo era real. Mas Deus disse, você vai ter que usar a boca para mudar isso. O que os seus olhos estão vendo, contrário ao que Deus falou, contrário à saúde, contrário a conforto, contrário à paz na tua vida, que você está vendo, Deus está dizendo, sim, você está vendo, não é? Agora você vai ter que usar a boca para transformar isso. Seus olhos estão vendo, é hora de usar a boca. Foi isso que ele disse, profetiza. Profetiza com a boca, bênção. Profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha, você vai falar e eu vou falar a palavra do Senhor, não é o que você acha. Você vai falar o que Deus fala. Para quem? Para os ossos secos. Jesus ensinou sobre isso quando ele falou a figueira. E a figueira secou. Contrário. Ficaram admirados. Jesus disse, tende fé, a fé do tipo de Deus. Estava dizendo aos discípulos, se alguém é qualquer pessoa. Se alguém disser, falar este monte, ergue, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas quer que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Tem coisas para acontecer na minha vida e na sua vida daqui para o dia 31. E você pode estar vendo algo contrário. Ei, é hora de usar a boca. É hora de liberar. É hora de usar. É hora de profetizar. Falando o quê? Falando o que Deus falou. Funciona você falando, Isaías falando o que Deus falou. Porque Deus vai velar por sua palavra e não pela minha. Mas quando a minha palavra sai, que é o que Deus falou, Deus vela. Deus vai velar por aquilo que está saindo da tua boca, que é a palavra dele. Então ele disse, profetiza. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito. Profetiza esses ossos, os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne, estenderei nele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Meu Deus do céu, ele estava dizendo aqui, revelando ao profeta o que iria acontecer como palavra de Deus. E Deus tem feito isso com você e comigo. Então profetizei. Olha o que o profeta disse. Então profetizei, versículo 7. Segundo me fora ordenada, a chave está aí. Ele profetizou segundo o que Deus ordenou para ele falar. A nossa fé está baseada no que Deus fala. Só vai funcionar a nossa fé se ela estiver baseada no que Deus fala. Porque Deus é comprometido com a palavra dele. Enquanto eu profetizava, meu Deus do céu, enquanto você fala, enquanto você declara fé, enquanto você dá voz ao que Deus falou diante de qualquer situação, diz aqui, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Eita glória! Tem ruído para acontecer na sua vida. Você vai começar a ver coisas se movendo, se ajustando. Quer dizer, essa noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração foi destravamento. Ruídos de destravamento. Tem coisas que precisam ser destravadas na sua vida e na minha vida, para que aquilo que Deus falou chegue rápido, com abundância. Precisa de um destravamento, e isso vem por você profetizar, por você falar o que Deus falou para você mesmo, para mim mesmo, e começar um ruído de destravamento. Porque esse ruído só veio para o profeta, ele só escutou depois que ele começou a profetizar, segundo lhe foi ordenado. Queria chamar o grupo de louvor. Vamos fazer um ruído aqui.
Um ruído de fé, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Meu Deus do céu! Eu acho que você queria estar nessa hora, né? Aqui. Porque no momento anterior ninguém queria estar, né? Qual foi o momento anterior? De olhar para um vale e ver só ossos secos. Ninguém quer isso. Mas ele estava diante de uma situação. Mas quando ele começou a falar, aí todos vão querer esse momento. Os ossos começaram. Que visão. Que visão, meu irmão. Fica pensando nisso. Se você quer, Isaías quer mudar situações, precisa fazer o que há anos sabe que deveria fazer. Falar. Chamar a existência o que não existe como se já fosse como? Falando o que Deus fala. Aleluia! Ruídos vão começar a acontecer, ajustes, osso com osso. Aleluia! E se ajuntaram cada osso ao seu osso, olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Meu Deus! Você não vê para crer, você crê para ver. Cresceram carnes e estendeu a pele sobre eles, diante dos olhos dele. Aquilo que era ossos secos, à medida que ele falava, começava a ser moldada por aquilo que ele falava. É assim a tua vida. Você vai moldar o seu mundo, a sua vida, por aquilo que você fala, por aquilo que eu falo. Então ele me disse, cresceram carnes, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, fala, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Você vai dizer, como essa situação vai mudar? Como essa circunstância vai mudar? Falando. Profetizando. Liberando a palavra de Deus que está no teu coração e na tua boca, enquanto você profetiza. Ruídos. Coisas começam a ser ajustadas. Você nem sabe, mas elas estão sendo ajustadas. Você está formando um ambiente onde o espetacular de Deus se manifestará. Aquilo que só a boa mão dele pode fazer. Ele só precisa de um ambiente. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Você pode fazer isso baixinho aí. Ou você pode gritar a plenos pulmões. Não tem problema. Nós estamos em família. Amém. Hoje é noite. Da palavra de Deus sair da tua boca. E eu vou te dizer uma coisa. Você está num ambiente propício. Aproveita a unção que está aqui. Para coisas serem destravadas. Ajustadas. Ruídos. Osso com osso. Aleluia. Para a tua vida ministerial. Para a tua vida familiar. Para a nossa vida familiar, ministerial, financeira. Seja o que for. Saúde física. Aleluia. Falando. Você vai estar falando a circunstância. E você vai estar falando para você mesmo ouvir. A verdade de Deus. Eu não sei você. Mas eu preciso que coisas aconteçam.
Aleluia. E não tem outra forma ou fórmula a não ser essa que foi ministrada hoje. Deus não vai mudar. Então eu queria que você profetizasse. Aproveite esse ambiente aqui. Eu e você, grupo louvor também profetizando, falando o que é a palavra. Aleluia, falando. Nomeia aí, você sabe mais do que eu. Qual é a área que precisa ser coberta por tua voz, liberando a palavra sobre ela? Você sabe. Pode ser filho, pode ser sogra. É uma situação vivida. Ei, aleluia! Como isso vai acontecer? Como vai ser transformado? À medida que você fala, o Espírito do Senhor virá sobre ti como a sombra. Aleluia! Assim como veio com Maria sobre Maria e fez algo impossível que ela podia fazer. Confesse agora. Declare a glória. Não tenha medo, não tenha receio. Seja ousado. Fale segundo o que Deus falou com você. Se Ele falou com você e Ele fala através da palavra ou individualmente, seja ousado em dar voz. Você não está falando uma mentira. Você está reproduzindo o que Deus falou com você. Sua família é bendita do Senhor. Está escrito, é Deus falando. Ou você é próspero nas suas finanças. Seu ministério é um sucesso. Sua descendência, seus filhos serão poderosos na terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tudo isso é palavra liberada e outras mais que precisa sair da tua boca e da minha boca. Faz isso agora. Estabeleça coisas agora. Mudanças agora. É noite de mudança. Você precisa dar voz e dar respostas a tudo aquilo que você entendeu nessa noite, e eu também. Se ficar calado, é direito seu. É direito seu. Mas eu quero dizer, você está perdendo uma oportunidade de Deus transformar coisas que você jamais poderia. Aleluia, fala, abre a tua boca. Abre a tua boca. Se você conversou com alguém hoje,